Prezado doutor André Espanhol, sou Dirley Pereira, jornalista, radialista em Cabo Frio, na região dos Lagos do Rio de Janeiro, cidade natal da GAS de Glaidson Acácio dos Santos. Para quem conhece, como eu, esse seu ilustre cliente, desde a adolescência, penso não se poder falar dele sem antes lembrar daquela que desde sempre foi sua principal fonte de inspiração e exemplo maior de tenacidade, resiliência, integridade e amor pelo próximo. A história de vida de Sônia Acácio, mãe de Glaidson Acácio, é marcada por dificuldades, discriminação e toda sorte de injustiças. Guerreira, nunca perdeu de vista sua principal missão: educar os filhos e transmitir-lhes princípios éticos e morais, marcas indeléveis de seu caráter. Conheço de perto a história dessa grande mulher, desde os tempos em que morava no bairro Jardim Esperança, numa casa muito modesta, quase um barraco, por assim dizer. Vítima de todas as desigualdades sociais próprias de quem vive em comunidades carentes, Dona Sônia, como até hoje é conhecida, jamais perdeu a fé, nunca desistindo da luta por dias melhores para os filhos que tanto ama. Mesmo quando tudo parecia não ter jeito, desempregada, como boa brasileira, ela nunca desistiu. Lembro muito bem do orgulho da Dona Sônia ao falar do menino Glaidson. Aliás, em relação a ele, o orgulho não era só da mãe. Os vizinhos também faziam coro quando o assunto era o menino prodígio. Sim, assim Glaidson era conhecido. Entre vizinhos, os mais próximos, vale lembrar o entusiasmo do Beto, dono de uma pequena mercearia na rua ao lado da casa da família Acácio. Ele chegava em casa, dizia Beto, mal conseguia comer e se trancava no quarto para estudar. Conta Beto com a voz embargada pela emoção. O cavalo não cai longe do pau, dizia minha saudosa avó, para defender a tese de que quem tem uma mãe íntegra, trabalhadora, honesta e corajosa, dificilmente terá caráter diferente. Ao meu sentir, a história de vida de Glaidson Acácio, por si só, é um atestado fiel a confirmar a crença da minha avó. Assim é que, desde a adolescência, incomodado sobremodo com a vida difícil da mãe, Glaidson decide trabalhar. Mas aí vem o grande dilema. Fazer o quê? Trabalhar aonde? Sendo negro, pobre e morando numa comunidade extremamente carente de serviços públicos de qualidade, como saúde, escola e transporte. Glaidson resolveu se aventurar em Búzios, na Praia da Ferradura. Virou flanelinha dos luxuosos carros dos milionários brasileiros e estrangeiros que frequentam o paradisíaco balneário. Dura rotina, ônibus superlotados igual a sardinha em lata. Assim eram as viagens de ida de Jardim Esperança para Búzios e de volta para casa. Aos sábados e domingos, via de regra, Glaidson voltava mais feliz. Mais carrões na praia, um dinheirinho a mais no bolso. E isso era sinônimo de poder levar um frango assado para o almoço, que de tão tarde estava mais para o jantar. Vez por outra, ainda sobrava um trocadinho para o sorvete na Maxibon, sorveteria que até hoje é referência na rua Ézio Cardoso da Fonseca, principal rua do seu Jardim Esperança. Esperança não era apenas o nome do bairro, era também o combustível que movia Glaidson Acácio. Esperança de oferecer uma casa e uma vida mais digna para a mãe. Esperança, sonhos. A esperança, a fé e um sonho grande fizeram nascer em Glaidson Acácio a ideia de se insurgir contra a miséria, a fome e as injustiças sociais. Era preciso lutar pela liberdade financeira de sua família, de sua gente, de seu povo, vítimas da escravidão financeira imposta por um sistema político-financeiro frio e cruel. Da ideia à prática. Assim nasce a GAS. E para corroborar a máxima do poeta que sonho que se sonha junto vira realidade, a GAS logo extrapolou as fronteiras de Cabo Frio, do Rio de Janeiro e permeou o Brasil.
entrando na vida e no coração de milhões e milhões de brasileiros e brasileiras. Aí acontece o milagre. Enquanto a política partidária e as ideologias constroem muralhas que separam pessoas, disseminando ódio no seio das famílias, a GAS chega agregando, unindo, transformando vidas. Enquanto a avareza, a sede desenfreada por riqueza e poder dos banqueiros e das elites dirigentes crescem como erva daninha regada pelas águas contaminadas pelo veneno da falta de amor, a GAS chega dinamitando muros, construindo pontes e transformando solos áridos em terra fértil. O sonho do menino Gleidson vira realidade e faz surgir um novo tempo na vida de milhões de brasileiros e brasileiras. Tempo de mesa farta, tempo de qualidade de vida, tempo de dignidade, tempo de ser feliz. O sonho do menino Gleidson Acácio vira realidade. Na ausência de políticas públicas sociais, muito mais que uma mera empresa de investimentos, a GAS se torna, de longe, o maior agente de distribuição de renda e riqueza do Brasil. Ocorre que, vendo os benefícios socioeconômicos da GAS chegarem a toda parte do país, mudando a vida de milhões de pessoas, os inimigos históricos do povo se acompliciaram para tramar um acordo espúrio, na verdade um pacto diabólico, ilegal e imoral, e acabaram por perpetrar o maior e mais duro golpe contra a liberdade financeira e a dignidade dos brasileiros: a prisão de Gleidson Acácio e a intervenção na GAS. Ainda bem que sonhos, fé e esperança eles jamais conseguirão prender, muito menos as ideias. Finalizando, julgo oportuno destacar que, dentre todos os profissionais da imprensa do Rio de Janeiro, fui o único a cobrir todas as manifestações organizadas pelos clientes da GAS. Fossem elas em Cabo Frio, no Rio de Janeiro e até mesmo em Brasília. Aliás, vale registrar que a importante reunião realizada na sede nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, na capital federal, foi fruto de pedido meu ao então presidente, advogado Felipe Santa Cruz, um amigo querido que Deus colocou na minha vida há mais de uma década. O pleito que faço pela entrevista ao senhor Gleidson, certamente creio que seja sonho de pauta dos mais importantes meios de comunicação do Brasil. Mas a esta defesa haverá de convir que ninguém, além de mim, conhece a história de vida desse homem, com as peculiaridades e as riquezas de detalhes como as que acabo de relatar. E mais, diferentemente de alguns, não estou prometendo dar voz aos clientes. Sem falsa modéstia, já tenho lhes dado voz, amplificando suas angústias, suas ansiedades, sua dor, do mesmo modo que, em escala infinitamente maior e de forma muito mais brilhante e consistente, o fazem o advogado Jefferson Brandão e os influenciadores digitais Luiz Pontes e Wilson de Souza, entre outros, que tornaram a causa desses clientes como causa deles próprios. Doutor Espanhol, nós não ouvimos dizer, nós não lemos ou fomos informados, nós vivemos diuturnamente a história dos clientes da GAS. Nós somos testemunhas vivas dessa história, que, aliás, a meu sentir, não acaba aqui. Ante todo o exposto do doutor Espanhol, penso que o presente relato, embora longo, se fez necessário de modo a fundamentar e a demonstrar a esta defesa o meu grau de conhecimento em relação ao senhor Gleidson Acácio dos Santos, assim como em relação à história dele próprio e de sua família, razões pelas quais me julgo legitimamente credenciado para postular tal entrevista. Atenciosamente, Dirley Pereira, jornalista, registro profissional 40787/RJ.